Bem, nós já vimos o ofício de leituras no seu aspecto teológico e no seu aspecto prático, e hoje nós vamos entender um pouco mais sobre a teologia e a espiritualidade das laudes para, por conseguinte, nós adentrarmos a estrutura própria das laudes. Bem, existe uma experiência que é difícil de descrever com as palavras, que é a experiência de você rezar ao amanhecer. Quando a luz ainda está nascendo, quando o mundo ainda está começando a sua agitação e você para e diz: Senhor, este dia é seu, eu te ofereço este dia. É exatamente isso que as laudes são. São a oração do amanhecer, o louvor da igreja a Deus que a cada manhã recria o mundo. O nome laudes vem do latim laudare, que significa louvor. Então, a oração de laudes não é simplesmente uma oração de escuta, como é o ofício de leituras, e também não é propriamente dito uma oração de petição, apesar de haver o momento das intenções. Mas é uma oração, acima de tudo, de louvor. É a razão que dá sentido à oração das laudes. Antes de saber o que o dia vai ser, o que o dia vai trazer, antes de se preocupar com os problemas, antes de ver as últimas notícias, nós e você, a partir de agora, vai escolher louvar ao Senhor. É o louvor matutino, portanto, o louvor matutino é um ato de fé. Deus está no controle mesmo antes de eu saber como é que aquele dia vai terminar. E existe ainda na oração de laudes um aspecto pascal, há uma conexão teológica profunda entre as laudes e a ressurreição. Os evangelhos nos dizem que Jesus ressuscitou de manhã cedo ao raiar do primeiro dia da semana, segundo o evangelho de São Marcos. Amanhã é o tempo da ressurreição e as laudes são a oração do tempo da ressurreição. Por isso, as laudes têm um caráter pascal, um caráter de vitória e de luz, mesmo nas manhãs da quaresma, por exemplo. Mesmo quando a antífona carrega uma tonalidade mais sombria, a luz da Páscoa está lá está lá como plano de fundo. Tanto que a carta aos Hebreus irá nos recordar. Cristo, brilho da glória do Pai, imagem fiel de sua substância, sustenta o universo com a palavra do seu poder. Portanto, Cristo é o sol que nasce do alto. Os padres da igreja usavam essa imagem muito bonita para falar de Cristo nas laudes. Essa expressão vem do próprio cântico de Zacarias, o Benedictus, que nós encontramos nas laudes, que é o cântico central. Nós vamos ver que, melhor nas próximas aulas, o aspecto prático e nós vamos ver o Benedictus. Bem, a tradição patrística desde os primeiros séculos, insistiam na importância de orar pelo amanhecer. Tertuliano, por exemplo, no século II, escrevia que os cristãos não deviam deixar o dia começar sem uma oração de louvor. E quantas vezes nós nos levantamos da cama sem nem fazer o sinal da cruz? São Basílio Magno, por exemplo, no século IV, dizia que a oração da manhã consagra ao Senhor as primícias do dia como uma oferta dos primeiros frutos. Portanto, dar a Deus a primeira hora do dia é a espiritualidade das laudes. Antes de encerrar, eu reforço mais uma vez a recomendação do Concílio Vaticano II que a oração do ofício divino da liturgia das horas é algo que é aberto a todos os fiéis, não é exclusivo dos sacerdotes e dos religiosos. Então reze junto com eles, some na oração dos padres e com a oração que eles rezam, que a igreja reza, reze também por eles, né, pelos sacerdotes. Então 10 minutinhos de manhã, o ofício de laudes, quando é rezado, quando é cantado, ele dura coisa de 15 minutos, 16, 17, no máximo, isso sendo bem rezado, pausadamente, fazendo um momento de silêncio entre os salmos, entre as leituras. No nosso próximo encontro, nós vamos ver um pouco já da estrutura detalhada das laudes, como nós fizemos com o ofício de leituras. O hino, a salmodia, o benedictus, certo? Então, já pula aí direto para o próximo vídeo. Qualquer dúvida você pode deixar nos comentários. Deus abençoe você.